Olá, meus caros. Nesta aula de literatura, nós introduziremos as características do barroco. Nesta aula de literatura, nós vamos analisar o barroco, parte 1. O contexto de produção. O contexto sociocultural do século XVIII, é marcado por várias tensões. E uma das principais ocorre no campo religioso. E isso repercute, logicamente, na literatura. Embora tenha ganhado força a partir do século XVIII, XVII, o barroco está muito relacionado ao contexto da Contra-Reforma, lá com Lutero, cujos marcos históricos ocorreram no século anterior. Em 1517, mais ou menos, esse movimento religioso, o movimento religioso que é conhecido como Reforma, que provocou a divisão dos cristãos em católicos e protestantes, não foi isso? Com a reforma houve um cisma, uma divisão na igreja, onde ficaram os cristãos católicos de um lado e os protestantes, cristãos também de outro. Essa divisão enfraquece a influência da igreja católica na Europa, questionada há tempos pelo racionalismo dos humanistas e dos renascentistas, que combatiam a religiosidade obscura lá da Idade Média. Então, com a reforma, acentua-se a queda do poder político e econômico do Vaticano. E muitas regiões da Europa Ocidental, em que antes o catolicismo era quem mandava, passou a ser predominantemente protestantes. No caso da Alemanha, da Holanda, da Inglaterra também, de alguns países escandinavos, certo? E aí, a reação a esse quadro da reforma, nós chamamos de Contra-Reforma, que acontece lá em 1563, onde a Igreja Católica tenta recuperar o prestígio e a influência, de várias maneiras. Um deles é o quê? Incentivar as manifestações artísticas de temática religiosa como forma de fortalecer a fé católica, E é interessante que a atuação dos contra-reformistas, digamos assim, ele se concentra na Itália e na Península Ibérica, ali onde é Portugal e Espanha, que formaram um grande reino de 1580 até 1640, sob o domínio da coroa espanhola. Nessas regiões, em suas áreas de influência, como o Brasil, que era colônia de Portugal na época, o barroco ele teve forte vínculo com a ideologia da Contra-Reforma, certo? No final do século XVI, a Igreja reafirma a interpretação dogmática e teocêntrica do mundo, Deus como centro de medida de tudo, indo contra aí os valores humanistas, combatendo o racionalismo lá da Renascença. E ao lidar com esse embate, os artistas começam a reconsiderar a importância da religiosidade, porém sem deixar de lado as conquistas, nacionais. E como expressões dessa crise, ou como tentativa de escapar dela, o que é que a gente vai ver aí? Vai acontecer o que o artista barroco ele recorre a esse rebuscamento formal, esse exagero. Ele ornamenta e decora as igrejas e as catedrais ostensivamente, aquela riqueza de detalhes, de muito ouro nas esculturas, a música rica em nuances, as pinturas dominadas pelo jogo do claro e do escuro. Eles constroem esculturas de alta dramaticidade, escrevem uma literatura cheia de jogos de palavras, de figuras de linguagem, de antíteses, metáforas. Comparando essas duas obras aqui mesmo que vocês observam, aí é Davi, tanto numa estátua quanto numa escultura quanto na outra, só que o primeiro aí é de Michelangelo, lá da época do Renascimento, e a outra do lado direito é de Bernini, é o Davi de Bernini. O que é que vocês observam aí, O artista renascentista
Michelangelo, no caso, ele representa Davi em uma pose estática, né, parada e feição concentrada. Já a obra barroca, que é a de Bernini, do lado direito, o personagem, o Davi aí, está em uma posição que sugere movimento, né, no instante que ele arremessa a pedra lá para matar o gigante Golias, conforme lá a Bíblia. Bem, e como é o sistema literário? Aí nós temos um exemplo de obra barroca aí do lado também, né? Acho que é a Igreja de São Francisco em Salvador. Então vocês observam aí como era a ornamentação, né? O volume de reentrâncias. Então tem essas características bem marcantes do barroco. Geograficamente, a literatura barroca ela teve como principais polos a Itália e a Espanha e Portugal, como a gente falou. E os escritores que se destacam no período são pertencentes à nobreza, né, à burguesia e ao clero. Mas por sua diversidade, a poesia barroca ela conquista leitores de diferentes estratos sociais, né? A lírica amorosa, religiosa e economiástica, né? Por exemplo, circulava nos salões das cortes e nos ambientes frequentados pela burguesia, né, mais cheia de dinheiro. Já a poesia satírica ela encontrava mais recepção na grande massa, no povão, né, por meio da leitura direta, onde você ia ter ali textos orais, né? Já no caso da prosa, os textos eram lidos ou ouvidos indistintamente por membros do clero, da nobreza e da população em geral, né? Um exemplo desses são os sermões do Padre Vieira, certo? A produção literária do período chegava ao público, sobretudo de forma oral, né? Como foi falado, ou por meio de textos manuscritos. Eles corriam, né, de mão em mão e eram fixados em locais públicos como portas de igrejas, estabelecimentos comerciais, etc., né? E uma das características marcantes que nós vamos ver aí no barroco é o cultismo. O que é o cultismo? O cultismo baseia-se no conhecimento do mundo, vem de culto, né? Por meio de sua descrição plástica, da exploração da forma, utilizando jogos de imagens, palavras e construções sintáticas, né? É o que nós chamamos de cultismo, essa concepção aí do barroco. O conceptismo já é focado na exploração de ideias ou de conceitos, né? Enquanto que o cultismo ele explora a forma, né? Os jogos de imagens, ok? O conceptismo ele vai fazer isso mais explorando as ideias ou os conceitos. Neles estão presentes a investigação do raciocínio, a lógica, né? A figura da linguagem como a antítese e o paradoxo, certo? Então nós vamos ter essas questões. E na literatura barroca também se observam diferentes influências. Elas são reflexos da tensão entre as diversas formas de compreensão da realidade da época, né? De um lado você tem os barrocos, que retomam o moralismo religioso, né? Com aquelas características lá da literatura medieval, lembram lá do trovadorismo. Do outro lado adotam formas poéticas, né? Formas poéticas mais recentes, como o soneto, e continuam buscando inspiração na cultura clássica, como faziam os humanistas e os clássicos. Aí você vê uma contradição. De um lado eles retomam ideias medievais e de outro vão lá também beber no humanismo e renascentismo, se inspirando aí nos valores clássicos. Né? É bastante utilizado entre os poetas barrocos, por exemplo, o tema do Carpe Diem, né? Que é típico lá do classicismo, viva o dia, né? Ou seja, aproveita o momento presente. Essa é uma expressão latina encontrada na obra do pensador Horácio, né? Lá do clássico. Então, esse tema reaparece em numerosos poemas, não só barrocos, que tratam da importância de desfrutar a vida, pois o tempo passa muito rápido, não é isso? O que quer dizer o Carpe Diem. E aí nós vamos ter essa combinação de influências de fontes variadas, e pode ser identificada nos textos do brasileiro Gregório de Matos, né? Tem um trechozinho de um poema que ele diz assim: desses beatos fingidos, cabisbaixos encolhidos, por dentro fatais, magnos, sendo nas caras uns janos, que fazem do vício alarde, Deus me guarde. Então nesse verso a crítica ao comportamento dos beatos fingidos, né?
emprega referências da cultura cristã, Deus, e da cultura romana, quando ele fala Jano. Jano é o quê? É uma divindade romana dotada de sagacidade, né, e da capacidade de prever o passado e de antever o futuro. Como esse Deus, os beatos, de acordo com o poeta, têm duas faces. Uma é a aparência de exemplo de virtude, a outra mostra que são, na verdade, fatais magnus, como ele diz aí, né, no poema. Então, essa dualidade é muito típica do sistema. Inscreva-se no nosso canal e tenha acesso a conteúdos de tecnologia e educação. E também dê um like nos nossos vídeos.